Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao nosso segundo vídeo de resolução da prova da ESCS 2014. A gente já respondeu a questão 11 e 12, tá? Que são as duas primeiras de física. Vamos agora à questão 13 e questão 14. Tranquilo? Questão 13, novamente, olha para cá. Tá? A questão 13 é uma questão de quê? De ondas. Né? Nós já vimos que a 11 também foi de ondas e a 12 foi de mecânica. Tá? A concentração da prova da ESCS, como já falamos no vídeo anterior, foram 3 de ondas e termo juntas, 3 de mecânica, tá? E 4 de eletricidade, de eletromagnetismo, né? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromag. Então vamos lá, questão 13 dizendo assim: considere que o ouvido humano seja capaz de detectar dois sons que estejam separados no tempo por no mínimo 0,1 segundo. Com a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, nesse tempo, o espaço percorrido pelo som será de 34 metros. Para as informações, assinale a opção correta. Um cuidado que se deve ter aqui, galera, é lembrar que, né, uma outra coisa acontece. Eco depende de quê? Tempo maior do que 0,1 segundos. Perfeito. Se a gente sabe que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, quer dizer que em 0,1 segundo, ele vai andar quanto? 34 metros. Ou seja, eu preciso que o som vá, bate no anteparo e volta. E para isso ele percorra 34 metros. Ou seja, 17 metros indo, 17 metros voltando. Então, qual é a distância até o anteparo? 17 metros. Acima disso tem eco, abaixo disso não tem eco. Mas, quando não tem eco, você percebe que o som voltou? Claro que você percebe. Tem uma coisa que chama-se reverberação. E a reverberação acontecerá quando o intervalo de tempo para você receber o reflexo do som, né, a volta desse som, for menor que 0,1 segundo. Tá? Quando ele demora menos de 0,1, o som se prolonga no seu ouvido, você ouve um som mais longo, mas ele não diz que são dois sons. Não vai dar aquele barulhinho, né, igual você vê em filmezinho, em desenho animado, que o cara chega lá no desfiladeiro e diz oi, daí vem aquele oi, 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 tá? Isso não acontece, mas a reverberação, ela vai, né, prolongar esse som, vai deixar a sua voz mais bonita. Por que você acha que todo mundo é artista no banheiro, né, meu brother? O cara canta no banheiro porque ele, poxa, aqui minha voz é mais bonita. É mais bonita mesmo, não é só a impressão dele. A taxa de reverberação alta, porque ele tem uma grande taxa de reflexão, é um local pequeno, né? Normalmente o banheiro é pequeno, ninguém, né, vai cantar no banheiro do tamanho de 100 metros quadrados de banheiro, não existe isso, né, meu amigo? Então o que acontece? Lá a reflexão aumenta, a reverberação aumenta e sua voz realmente fica mais bonita, mais potente, parece pelo menos, né? E isso daí você prestou atenção, houve diferença para você. César, por que você está frisando tanto isso? Porque essa questão ela tem um probleminha de gabarito. O gabarito que o CESP deu, eu particularmente, professor César, não concordo, tá? Mas, por quê? Porque ela tem um errinho no final do texto. Vamos acompanhar? Presta atenção aqui. Letra A, diz assim: uma onda estacionária possui momento linear, mas não transfere energia. Ela transfere energia, só que a quantidade de energia que vai é igual a que volta. Então eu não poderia dizer que ela não transfere. Por isso esse item aqui não está totalmente correto, tá? A letra B, a reflexão de uma onda sonora por um obstáculo depende da frequência da onda emitida. Não, qualquer frequência vai sofrer reflexão, tá? Ela vai sofrer reflexão, não importando a frequência. E isso não vai alterar o tipo de reflexão, tá? Na reflexão eu mantenho o comprimento de onda, mantenho velocidade, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, tudo isso, tá? E não depende da frequência. Agora a letra C, que foi marcada como correta pelo CESP, diz: se uma pessoa que estiver a menos de 17 metros de um obstáculo emitir um som, ela não perceberá o eco. Se o CESP tivesse parado aqui, ó, ficava perfeito, lindo, maravilhoso, resposta bonita, mas olha a besteira que o cara me faz. Ou seja, não detectará a reflexão do som no obstáculo. Ela detectará, só que ela detecta na forma de quê, galera? Reverberação. Por isso que eu não concordo com essa resposta, mas foi o gabarito dado pelo CESP. E não foi anulada a questão, galera. Nessa prova 2014, nós tivemos, né, alguns detalhes. 3 questões de matemática anulada, 1 de química e 2 de biologia. 0 de física, mesmo que essa questão devesse ser anulada. Vamos ler a letra D.
para você notar que essa realmente você não podia marcar, senão realmente o bicho estava ruim para você. Se uma pessoa estiver entre 17 e 34 metros de um obstáculo e emitir um som, ele não perceberá o eco se a onda refletida mantiver a sua fase invariável. O seu ouvido não sabe a diferença numa fase que mudou ou numa fase que foi mantida, tá? Então, isso daqui não é resposta aceitável, tá? Essa não é aceitável, essa não é aceitável, essa é parcial para mim, tá? E essa é parcial, mas foi a resposta dada pelo CESP. Se eu tivesse que marcar uma, eu, César, teria escolhido a letra A, tá? Não concordo com a respostinha do CESP. Tranquilo? E já expliquei para vocês por que eu não concordo. Mas, tá? Estou passando para vocês o gabarito oficial que saiu ao final da prova. Tranquilo? Tá? Então, agora vamos para a questão seguinte. Nova questãozinha de mecânica. Acompanha aqui. Questão 14 diz: no processo de centrifugação, uma amostra submetida a um movimento de rotação a fim de promover a separação entre a fase sólida e uma fase líquida, ou dos componentes líquidos immiscíveis de diferentes densidades via sedimentação. Partículas insolúveis em uma amostra depositam-se no fundo do tubo da centrífuga, restando a fase líquida por cima do sedimento, que é então aspirado e retirado do tubo. Esse processo tem diferentes aplicações laboratoriais, industriais e domésticas. Como exemplo, ele é usado na separação de elementos segurados do sangue e o plasma sanguíneo, e na separação de membranas celulares solúveis em água e o citoplasma, solvente celular aquoso, após ruptura das células. O funcionamento das centrífugas fundamenta-se uma grandeza denominada força centrífuga, uma pseudo-força, cuidado com isso, ela é uma pseudo-força, ela não é uma força verdadeira, não há terceira lei de Newton para ela, tá? Essa daqui, ela é uma sensação devido a você estar num referencial não inercial, tá? Ou força inercial é o nome que dão para ela, tá? Aí, continuando, fictícia, que não existe como força real, ou seja, como exemplo da interação entre dois elementos físicos. O termo ultracentrifugação aplica-se quando as velocidades alcançadas pelos rotores na centrífuga são muito elevadas, obtendo-se acelerações de até 500.000 G, em que G é a aceleração da gravidade, né? G é a aceleração da gravidade que você conhece e normalmente usa como 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse 500.000 G seriam, né, 5 milhões de metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos continuar. Essa aqui seria a aceleração, né, dessa centrífuga aí. Com base nessas informações, acerca do assunto a elas relacionado, assinale a opção correta. A. A força dita centrífuga aparece quando o sistema de referência tem um movimento de rotação. Exatamente. É quando eu estou em um referencial não inercial que está fazendo curva. Essa já é minha resposta correta. Como eu usei o mesmo padrão, vamos verificar letra B, letra C e letra D, quais são os seus erros. A força centrípeta que age um objeto em movimento circular e uniforme tem sempre a direção do vetor velocidade. Galera, numa circunferência, o vetor velocidade é tangente e a força centrípeta é pro centro, ou seja, é perpendicular ao vetor velocidade e não tem, né, a mesma direção, tá? A direção não é a mesma. C. É possível correr o movimento curvilíneo na ausência de forças? Não. Eu preciso de uma força resultante centrípeta. Se a soma de forças for igual a zero, a aceleração do sistema será zero. E o movimento será de que tipo? Retilíneo e uniforme. Não é possível fazer curva sem força resultante. Essa é uma pergunta que o CESP adora fazer. Tá? Ela cai com uma frequência imensa. Tá? Então preste atenção nisso. Tá? Letra D. Uma partícula de massa igual a 1 grama, quando submetida a uma aceleração centrífuga de 500.000 G, estará sujeito a uma força de módulo igual a 500 newtons. Como eu já fiz aqui embaixo a aceleração, vamos descobrir? Força é massa vezes aceleração. A força que ela estaria sujeita é a massa dela, 1 grama. Posso usar grama? Não, não posso usar grama, que grama não é unidade de sistema internacional. Então eu preciso botar isso em quilograma. 1 grama é 1/10 a menos 3 quilogramas. E a aceleração é de 5/10 a sexta metros por segundo ao quadrado. Já fizemos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né, galera? Ou seja, isso aqui, 10 a sexta com 10 a menos 3, vai dar 5/10 ao cubo. Ou seja, 5.000 newtons e não 500 newtons como apresentado pelo item. Por isso que ele também está errado. Tranquilo?
tá? Entenderam a nossa situação ali? Lembrando de uma coisa, força centrífuga não existe. Ela é uma pseudo-força, como afirma o item, tá? Ele descreveu bem ela, não errou o conceito. Mas muita gente acha centrífuga que puxa para fora. Não existe centrífuga. Centrífuga é uma sensação por estar no referencial não inercial, por estar no referencial que faz curva, tá? E esse é o problema. Inclusive, né, eu estou fazendo esse vídeo aqui logo após ter acontecido a prova do PAIS 1, também feita pelo CESP, nesse domingo agora, né, que antecede a prova da ESCS. O que acontece? Eles cobraram de novo, né, um movimento circular, tá? Cobraram acoplamentos de movimento circular, tá? Ou seja, né, botaram uma coroa, uma catraca numa bicicleta, uma roda numa bicicleta, e teve um outro que eles colocaram um par de engrenagens, tá? Então, eles cobraram movimento circular, tá aparecendo bem para essa banca. Então, cuidado, dê uma olhadinha, não corra o risco no próximo final de semana de cair um movimento circular e você tá enrolado, tá? Então, muito cuidado com isso. Esse movimento circular, a gente tem que lembrar que no acoplamento por polias, eu tenho a mesma velocidade escalar. No acoplamento no mesmo eixo, tá? As duas circunferências no mesmo eixo, eu tenho a mesma velocidade angular de rotação. Tranquilo? Beleza? Então dá uma olhadinha nisso, aproveita, logo depois de ver esse vídeo, dá lá e dá uma revisadinha, porque pode dar as caras na sua prova. Tranquilo? Muito obrigado.